Hoje é 25 de agosto de 2022, são 15 horas e 45 minutos, ou 15 horas e 50. Eu confesso que hoje me cansei bastante porque tentaram dar um golpe em mim. Um celular meu, que estava com a minha assistente fazia tempo, foi furtado dela. Continha informações respeitantes à empresa e as minhas contas correntes pessoais. Deu um trabalhão. Os bandidos chegaram a ponto de ligar para o escritório dizendo-se seguranças exatamente dos cartões de crédito, cujos números estavam na memória do celular. Quase conseguiram o intuito de obtenção de informações melhores. Não conseguiram porque, ao fim, empregaram erradamente o vernáculo. E os seguranças desses cartões não conseguem errar. Daí desligaram abruptamente, mas deu muito trabalho para consertar essas tentativas todas. Semana passada tentaram outro golpe, meia-noite, 1h da madrugada. Ligaram à minha casa dizendo que uma filha minha havia sido sequestrada. E é curioso que com 62 anos de lenha na advocacia criminal, quando se trata de família, a gente se assusta. Mas também, ao fim, foi resolvido. Ontem, deram um golpe cibernético no meu site. Fiquei desde manhã até a noite sem poder abrir o site e sem pesquisar sobre o acontecido no meio tempo. As comunicações só voltaram lá pelas 21, 22 horas, quando o provedor conseguiu remover o vírus. Um vírus cibernético que tem até nome. Então, de ontem até hoje, este criminalista se cansou bastante aos 80 e poucos anos. Vamos cuidar de uma característica curiosamente flexionadora da psique deste velho criminalista. Há uns 15 dias atrás, 20 dias, morreu a filha do ideólogo da Rússia comunista, Odier, um nome complicado, o pai, e menos complicado, o do Putin. E aconteceu que um terrorista, quiçá influenciador do antagonismo existente entre a Rússia e a Ucrânia, detonou o automóvel onde deveria estar aquele influenciador, sim, inclusive da vontade de Putin. Tentou matá-lo colocando um explosivo no automóvel que seria teoricamente ocupado
por aquele amigo íntimo de Putin. Na verdade, quem estava ocupando o cargo era a filha dele, que também é uma praticante da arte política. Na Rússia, uma moça com seus 20 anos, ou assemelhado. A moça morreu. O pai apareceu ao lado do caixão da menina, com a barba hirsuta, grande, um filósofo moderno e com a fisionomia turbada, evidentemente, pela emoção. A máfia calabresa lá na velha Europa tinha um respeito profundo pelos descendentes, mesmo dos mafiosos, mesmo daqueles que hipoteticamente seriam delinquentes de outras agremiações voltadas ao crime. Não se mexia com a família. E há uns dias atrás, desgraçadamente ou com maior desgraça, pretendia-se imolar o pai, mataram a filha. Não se sabe o que vai acontecer, embora a Ucrânia esteja afirmando que não tem a mínima participação naquilo. Há quem teime em afirmar que havia sim, que se tentara, no mínimo, matar o pai, errando em relação à moça. Finalmente foi aquela imolada naquele conflito. Pode ter sido o resultado de um tresloucado qualquer, sem vinculação mínima com a Ucrânia, mas num conflito dessa natureza, tudo é crível ou tudo é suspeitoso. É hora de se ficar com muito cuidado na Ucrânia, respeitando a esses conflitos acendrados que preocupam o mundo inteiro, não só a Rússia e a Ucrânia. A preocupação é globalizada. O que o presidente russo vai fazer? Ele se apresenta na sua fisionomia modernizada, com um jeitão meio burguês até, com os cabelos ralos, mas penteados, e com o rosto meio arredondado pela idade em chegança. Mas eu aprendi que a pessoa madura é sempre aquilo que era em criança. O ser humano não muda. Pode aprimorar-se, pode suspeitosamente fingir que é aquilo que não é, mas o menino de ontem é o homem de amanhã. E eu tenho muitas fotos de líderes modernos, sim, no Brasil inclusive, que eram garotos, meio risonhos, até brincalhões, e continuaram risonhos e brincalhões
quando avelhantados ou quando amadurecidos. E aqueles, ao contrário, que eram rabugentos ou agressivos ou brigões na meninice ou na adolescência, assim continuaram no amadurecimento. Eu tenho, sim, algumas fotos de muitos deles enquanto jovens. Tem uma fotografia de Rui Barbosa aos 17, 18 anos, um moçoilo, já com a seriedade no olhar, mais tarde transformado num dos paladinos do Brasil em modernização. Assim é. Eu mesmo, Paulo Sérgio, embora às vezes procurando ter passado por transformação no sentido mais repleto de seriedade, não consigo não. Posso mostrar uma foto minha quando eu tinha meus 42 anos. Era um homem em amadurecimento, sim, mas jovial. Colecionava carros esporte àquela altura. E era muito risonho, muito risonho. E hoje em dia, embora parecendo às vezes vetusto, censor e rubicundo nos afazeres da velhice, aos 86 anos, não mudei não. Continuo um burguesão. Eu sou um burguês envelhecido, com a crendice na alma e com muita candura até, embora buscando uma metamorfose que não se põe dentro do meu coração ou da minha alma em transmudação para a alma de um ancião. Dentro desse contexto, se vocês examinarem o Putin aos 20 anos, 22 anos, verão que o Putin de hoje busca não ser aquilo que era o jovem em amadurecimento, porque aquele Putin era, sim, uma criatura a amedrontar terceiros menos cuidadosos com a diferença entre o corpo e as entranhas daquele que aparece. É diferente a textura física hoje, mas a pessoa a ser pesquisada não é aquele que é hoje, e sim aquele que se apresentava em criança, na adolescência ou no começo do amadurecimento. Desses, sim, é que deve estar fixada a experienciação do que a criatura é capaz de fazer hoje em dia. Dentro deste contexto, eu tenho um receio muito grande do que pode haver nas profundezas do futuro próximo, nas relações entre a Ucrânia e a Rússia. É para se ter redobrada vigilância lá,
Sim, porque esse amigo íntimo de Putin não vai deixar barato. E se o Paulo Sérgio conhece alguma coisa do ser humano, deve ter, sim, um amedrontamento muito grande sobre o acirramento dessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Dito isto, vocês vão me perdoar esse tipo de crônica posto hoje, mas era preciso que eu mostrasse que eu não sou diferente hoje daquilo que era. A casca pode parecer outra, mas o coração continua o mesmo. Eu era, enquanto jovem, enquanto menino crescendo para a idade amadurecida, eu era até intrometido numa timidez que foi muito difícil vencer. Era daquele jeito e continuo daquele jeito, parecendo embora, às vezes até muito sério nas atitudes assumidas. Fico muito satisfeito do meu site ter voltado à plenitude. Fico alegre de estar podendo conversar com vocês outra vez. Não me entendam um ególatra na fotografia exibida, mas era preciso que eu mostrasse que eu não sou este. Eu continuo sendo aquele, fingindo ter se transformado naquilo que parece ser hoje. Cansado porque deu muito trabalho esse desvestimento desses golpes que tentaram aplicar em mim com muita destreza, aliás, e com destreza tal que, embora com 62 anos de advocacia criminal, só percebi ao fim. Porque quando se trata de coisa própria, da cosa nostra, como diziam os velhos mafiosos, o coração fala muito antes do raciocínio. E la nave va.